Boa noite, começa agora para as 22 cidades acreanas mais um Ideias da Aldeia. Dia 18 de maio é o Dia Nacional da Luta Antimanicomial. Para falar um pouco sobre isso, quem está aqui nos estúdios da TV Aldeia é a psicóloga Sandra Ortiz, ela que é coordenadora estadual de saúde mental. Boa noite, Sandra, bem-vinda ao Ideias da Aldeia. Boa noite e obrigada mais uma vez, né? Porque todo ano eu estou aqui com essa. Ano passado estive aqui também, quero agradecer. Tá? Na verdade, esse é o tema da luta antimanicomial, é um tema de extrema importância que, enfim, todo mundo que está em casa é interessante que saiba um pouco mais sobre esse assunto e nunca é demais, afinal de contas, é um problema que atinge muita gente, essa situação dos manicômios, dos hospícios. Isso. Sandra, começando a entrevista perguntando o básico mesmo, como é que surgiu a luta antimanicomial? Pois é importante você falar isso porque assim, parece que nós, trabalhadores de saúde mental, resolvemos fazer assim, vamos fechar os manicômios, né? Hoje, assim, o mês passado, ano passado, né? E não é assim. Essa luta, na verdade, tem toda uma história, né? De muitos anos. A história da reforma psiquiátrica no Brasil começou no final da década de 70, início de 80. E exatamente em 1987, teve uma passeata dos trabalhadores de saúde mental e que disse, não, por uma sociedade sem manicômios. E a partir daí, criou-se esse dia que foi realizado no mês de maio, então ficou o dia 18 de maio como o Dia Nacional da Luta Antimanicomial. E que, assim, não é fechar os manicômios, assim, vamos fechar todos os manicômios, vamos colocar as pessoas com transtornos mentais onde? Vamos colocar em outros locais, de outras unidades de saúde, diferente de um hospital. Vamos colocar em residências terapêuticas, vamos colocar em centros de atenção psicossociais, vamos fazer inclusão social através do trabalho, através da educação. Não é? Então, nós não vamos fechar os manicômios assim, de uma hora para outra, assim, oferecer alguma coisa mais interessante em troca. Né? Correto. Na verdade, o que fica claro nessa luta antimanicomial é o estabelecimento de uma nova ética, de uma nova visão acerca daquelas pessoas que têm distúrbios psiquiátricos, distúrbios mentais. Isso. Que ética é essa? É a ética dos direitos humanos, não é? É a ética da inclusão social. E também não é só uma luta que é de nós profissionais, é nós profissionais junto com os familiares, junto com os próprios usuários. Né? Aqui no Acre nós temos a Associação de Parentes e Amigos da Saúde Mental, né? Temos o nosso amigo, por exemplo, Lé, que é um dos integrantes da associação, que nos ajuda muito. Tem várias pessoas. Então, assim, e aqui no Brasil inteiro, assim, existem associações muito mais antigas, associações que, com a presença, eles, assim, nos eventos da saúde mental nacional, eles são convidados para irem, por exemplo, representar, sabe? Assim, no Acre a gente está começando, mas a gente já está fazendo, assim, algumas coisas, não é? Então, assim, estamos num processo, né? Correto. Sandra, você acabou de citar a participação da família nesse processo de cuidados com quem passa por esse tipo de problema, né? Isso. Como é que isso se dá? Qual é a importância da família para uma pessoa que que passa por distúrbios psiquiátricos? É fundamental, assim, a família participar e a família também ser orientada, ser atendida junto. Porque nós não queremos colocar a família no lugar de vilã. Né? Tipo assim, fulano é assim, o usuário é assim, porque a família rejeita, a família não gosta, porque a família não quer aceitar. Não, a gente tem que ser parceiro da família. Não é? Porque essa família tem que também saber lidar com essa pessoa, saber por que ela, quando tem uma crise, ela pode se tornar uma pessoa que tem um afeto, mas que ela pode, por exemplo, xingar uma pessoa que ela ama. E normalmente, por incrível que pareça, elas às vezes vão xingar uma pessoa das pessoas que ela mais ama. E aí a família não entende, não é? E saber que uma pessoa que tem um transtorno mental, mas com cuidado, com tratamento, e que é uma coisa assim, interdisciplinar, que é com médico, psicólogo, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, enfermeiros e artistas. Hoje a gente trabalha com artistas, entendeu, nesse trabalho. Não é? Então, que a família precisa estar junto com a gente, participando, e o próprio usuário. A gente não quer chegar e dizer assim, vocês vão fazer assim, assim, não. A família é quem conhece mais essa pessoa, que convive mais tempo com eles do que nós, profissionais, por exemplo.
Então, assim, juntos, né, o usuário, família e o profissional, a gente vai tratar estratégias, né, para conviver melhor. Porque não é fácil você conviver com uma pessoa que tem um transtorno mental quando ele está em crise. Agora, se ele tiver ajuda, né, se ele viver... Tem gente que vai viver permanentemente precisando de algum atendimento. Tem pessoas na vida que já tiveram algum transtorno mental, uma coisa passageira, seja porque aconteceu alguma coisa muito grave na vida dela em determinado momento e passa, não é? E outras não. Outras são mais graves, são mais sérias, quer dizer, que permanentemente elas vão precisar, vamos dizer assim, dos cuidados, né, de um profissional, né? Então, a gente tem que estar sempre junto. Correto. Já que a gente está falando exatamente de quem passa por esse problema, é interessante a gente saber um pouco sobre a história dos manicômios, dos hospícios, das madhouses, como também se chamava. Quem é que ia para os hospícios? Ou quem é que vai ainda hoje? Porque eles ainda existem, né? Você sabe, hoje o lema, né, da luta antimanicomial é por uma sociedade sem manicômios. E o primeiro hospício no Brasil foi criado na época do Dom Pedro II. E o lema era, aos loucos ou hospício. Né? Então, hoje a gente está querendo o contrário. Né? Então, a história do Brasil não é diferente da história do mundo. Né? Da história da psiquiatria. Não é diferente. História da loucura. Né? Que é o quê? Quem que ficava no manicômio, né, primeiramente? Né? Quando começou a história do, né, capitalismo, né? Então você juntava loucos, criminosos, mendigos. Né? Então, assim, quem não conseguia, na verdade, se ajustar ao sistema, entendeu? O que a gente faz? Exclui. Não é? Colocava-se nos manicômios, né? E hoje, na verdade, essa história ainda fica muito no imaginário social. Porque, por conta que essas pessoas foram colocadas juntas com criminosos, com pervertidos, como eram chamados, entendeu? E mendigos, então associou-se também que o louco além de louco, é perigoso, é agressivo, é criminoso. E é um peso para a sociedade. E por isso, tipo assim, e que ele não pode conviver na sociedade, então vamos deixá-lo estancado no manicômio. Né? E a gente viu que ao longo, né, dos anos, né, dos séculos, enfim, né, isso não mudou muito. O que a gente viu foi muita desrespeito aos direitos humanos, desrespeito a essa pessoa que não tinha voz, que não tinha sentimento, que não era respeitada em nada. Né? Então, o que a gente está aprendendo assim, vamos conviver com essas pessoas, porque a partir da convivência com o diferente é que a gente vai saber como lidar com ele, porque muitas coisas a gente também ainda não sabe, nós da ciência, a gente também ainda não sabe muita coisa, né? Porque essa coisa, ser humano e a coisa do cérebro, é uma coisa ainda muito misteriosa. Então, a gente, só convivendo é que a gente vai saber como é que a gente aprende a lidar com os diferentes. É só a gente lidando, convivendo com eles, e não a gente colocando eles trancados para ninguém excluindo. Ver. Né? Sandra, como é que os direitos humanos, eles resguardam os direitos das pessoas que passam por distúrbios, que sofrem de distúrbios psiquiátricos? Pois é, nós temos, assim, no Brasil, assim, a gente tem toda uma política, né, na área de saúde mental, a gente tem leis, né, tanto leis do Ministério da Saúde, quanto leis até estaduais ou municipais também, né, para resguardar o direito dessas pessoas, da inclusão social. Então, assim, direitos e para isso a gente tem vários programas de saúde mental, né? Acho que tem um que atualmente o que a gente está mais recente, que está tentando trabalhar mais, é a questão do trabalho, economia solidária. Né? Então, assim, desenvolvendo trabalho com essas pessoas, através de cooperativas. Né? Lá no Rio de Janeiro, a cooperativa do Rio de Janeiro, lá da Praia Vermelha, eles trabalham com produtos daqui do Acre, né? Com a castanha. Produtos produzidos pelos internos do Osmac. Não, com a castanha, né, daqui vai a matéria-prima para lá, e eles fazem bombom, né, coisa do cupuaçu também, eles que, o Ilhé foi foi um articulador disso, por exemplo, não é? Então, assim, aqui na nossa associação já foi promovido também vários cursos profissionalizantes para essas pessoas, não é? E aí tem alguns que retomaram, alguns que já tinham, por exemplo, algum trabalho, algum vínculo empregatício, que retomaram, né, esse trabalho, outros que não tinham, começaram a adquirir, né, fazer um curso, ter uma profissão.
retomar a vida, né? Já que a gente está falando em retomar a vida ou participar ativamente da vida em sociedade, quando a gente fala em manicômios, em hospícios, se imagina quem está por trás daquele muro, pelo menos no linguajar mais comum entre as pessoas, são os loucos. Uhum. Assim, quem é o louco? Quando é que se chega a esse diagnóstico de que a pessoa, existem vários graus de loucura, existem vários níveis? Existe. E assim, primeiro que os loucos somos todos nós, né? Assim, a gente pode falar tanto do ponto de vista filosófico, do ponto de vista, né, mesmo psiquiátrico, médico e tal, mas assim, loucos somos, vamos dizer assim, todos nós, porque a gente, né, às vezes precisa ter um pouco, né, louco no sentido assim, de ser, como diz, a minha própria filha fala assim, né, de o que é louco? Ah, mas você é simpática, extrovertida, não sei o quê, então assim, então você tem um pouco, você fala o que pensa, você fala o que sente, né, mas assim, em termos de um diagnóstico, ser considerador, que você tem alguns que a gente chama sinais e sintomas, não é? Então, se é uma pessoa que tem uma dificuldade de conviver, tem um senso crítico da realidade comprometido, né? Pessoas que escutam vozes, que veem coisas que mais ninguém vê, né? Por exemplo, as alucinações e os delírios, por exemplo. São sintomas da esquizofrenia. Da esquizofrenia, né? Agora, isso pode ser momentâneo. Você, por exemplo, um uso de droga, por exemplo, pode provocar um distúrbio desse, psicótico, de ouvir vozes. Né? Não tem aquela coisa da perseguição, de se sentir perseguido? Também. Né? Que pode ser uma coisa momentânea em função do quando você está usando uma droga, por exemplo. Né? Que pode ser decorrente também do uso de drogas ou não. Né? A gente tem as depressões, que a gente acha que depressão, às vezes, está lá no Código Internacional de Doenças. A depressão é uma doença mental. Né? Então, a depressão pode ser uma coisa grave. A pessoa pode cometer o suicídio quando está deprimido. As pessoas são consideradas incapazes para o trabalho quando tem uma depressão grave, não é? Mas o importante, acho que de tudo isso, a gente assim, quer esclarecer para as pessoas que estão nos ouvindo, né, de todos os municípios, que muitas vezes a gente não tem uma equipe de saúde mental, lá no Jordão, por exemplo, em Porto Walter, aqui, até mesmo no Manuel Urbano, vamos dizer. O mais importante é a gente dizer para essas pessoas que é assim, não ter medo, né? Procurar quem tiver o mais próximo possível, né, de um profissional de saúde, né, procurar se informar sobre né, como é que pode lidar com isso. Uma pessoa, ela não fica louca 24 horas por dia. Qualquer pessoa pode ter uma crise, pode ter um surto, seja porque perdeu o emprego, seja porque perdeu um ente querido, por exemplo. Né? Então, assim, é uma coisa que você tem que ver o que está com a história daquela pessoa, o que está acontecendo com ela naquele momento, ou o que aconteceu para ela na vida, o histórico, né, da vida dela, do passado, até ela ter chegado, por exemplo, a ter uma crise. Tem gente que vai ter crise com 30 anos. Aqui no Acre, a média de idade das pessoas com transtorno mental, justamente na idade mais produtiva, é de 30 a 45 anos. Uma idade super produtiva, por exemplo. Sandra, então isso significa que carinho, compreensão, diálogo, respeito, esse tipo de atitude da família para com uma pessoa que esteja passando por um determinado problema psiquiátrico é fundamental para reduzir esses sintomas e para que possibilite que a pessoa volte ao convívio? Isso, a família estando próxima, a família estando junto, e entender que é o seguinte, que tem alguns casos que a pessoa pode ter uma crise e nunca mais ter. Tem alguns casos que a pessoa pode ter, ao longo do tempo, ela vai precisar, vamos dizer, sempre continuar em tratamento, ou seja, ela pode continuar para sempre tomando uma medicação, porque hipertenso não tem que tomar para sempre uma medicação. A pessoa que tem um problema grave no coração também não tem que tomar. Então, a gente pode e deve começar a pensar, a refletir que uma pessoa com transtorno mental é uma doença que tem suas características específicas, sim, mas que ela pode ser tratada como outra doença, que em alguns casos vai ser cuidado, vai ter que ter um cuidado, né, durante toda a vida daquela pessoa. Mas se ela for medicada, se ela tiver o respeito, né, das pessoas, da comunidade onde ela mora, né, ela puder continuar no trabalho dela, seja lá que trabalho for, mesmo que seja o trabalho doméstico, não é uma pessoa incapaz, não é uma pessoa incapaz, não é uma pessoa que tem déficit cognitivo, são pessoas muitas vezes muito inteligentes, então assim, não é um problema cognitivo, intelectual, não é um problema de inteligência.
não é? Então, assim, isso pode ser um distúrbio temporário, momentâneo. Sim, e embora tenha um distúrbio, ela pode ter um diagnóstico, por exemplo, esquizofrênico. Né? Claro que tem vários graus. Acho que voltando ao que você perguntou, tem vários graus. Tem sim, você tem um esquizofrênico de um grau que ele pode chegar ao ponto de descuidar da sua higiene, por exemplo. Mesmo estando em tratamento, uma medicação, pode ter problemas para dormir, né? Mas, assim, nem todos os esquizofrênicos são assim. Correto. Sandra, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Não sai daí, porque daqui a pouco a gente continua esse bate-papo com Sandra Ortiz, psicóloga, sobre o Dia Nacional da Luta Antimanicomial. Estamos de volta conversando com a coordenadora estadual de saúde mental, Sandra Ortiz. Sandra, no bloco anterior você falou uma palavra que ficou na cabeça. É legal a gente explicar um pouco melhor, falar um pouco mais sobre ela, que é a reforma psiquiátrica. O que é essa reforma psiquiátrica? Pois é. A reforma psiquiátrica, assim, é uma mudança de paradigma na atenção às pessoas com transtornos mentais, né? Então, assim, é um olhar diferente que você tem, né, de acolher, de tratamento, né, com essas pessoas. Que é o quê? Hoje a política é assim, a internação só quando você já tentou todas as outras alternativas e aí não deu certo. Tem momentos que é para internar sim, mas assim, internações breves, assim, essa coisa de ficar 6 meses, por exemplo, internado, estou exagerando, mas assim, nem 2 meses, mas só se realmente... Sei lá, tem gente que realmente... Agora eu soube de um caso que a pessoa foi tentar de tudo e não se conseguia. Mas são internações breves. Né? Agora, para isso, a gente precisa criar os serviços alternativos. Né? Que são residências terapêuticas, são casas, onde pode morar até 10 pessoas. Né? E a gente vai ter esse ano, quero ver se a gente consegue implantar a nossa aqui esse ano. Então, uma casa comum, criar a nossa casa, que as pessoas que moram... Né? Quem tem, geralmente é quem não tem família, né? Então moram nessa casa. A gente tem os centros de atenção psicossociais, que são unidades de saúde que tem um convívio diário, né? Durante o dia. Alguns funcionam 24 horas. Aqui no Acre nós não temos nenhum que funcione, né? Mas no restante do país tem vários que funcionam 24 horas. Nós temos 2 aqui, que ficam em Cruzeiro do Sul, que é para transtorno mental para adultos. Né? E nós temos aqui em Rio Branco um CAPS, que é um Centro de Atenção Psicossocial, que é para adolescentes usuários de drogas, que fica ali no Manuel Julião. Isso, inclusive, era isso que eu ia te perguntar. Hoje, quantas unidades que fazem parte desse sistema, né? desse novo paradigma, desse novo conceito de atendimento a pessoas que sofrem de distúrbios psiquiátricos? Quantas unidades existem no Acre e o que elas fazem? Nós temos o mais antigo é o primeiro, né? Que nós temos aqui do Acre, que foi inaugurado em dezembro de 2002, é o CAPS, lá do Manuel Julião, que trabalha com usuários de drogas, os adolescentes. Né? Nós temos lá, inaugurou em dezembro, a gente começou a funcionar em 17 de fevereiro de 2003. Então já temos 3 anos. Né? Que aqui ele está funcionando um pouco diferente do lado de Cruzeiro, porque aqui, como ele é mais antigo, é um outro público, assim, que é adolescente, e aí você tem que ter atividades interessantes lá para ele, né? Não, a gente está agora para contratar novos oficineiros, que a gente chama, né, que inclui artistas. Então, a gente tinha lá, na última, até 3 meses atrás, a gente tinha oficina de hip hop, de capoeira, de dança, informática, fotografia e esportes. Uhum. Então, esses meninos e meninas vão lá, tem atendimento médico, psicológico, tem enfermeiro lá, tem essas atividades, né, diárias.
Fora as atividades extras, né? Um show, um teatro, uma coisa assim que eles vão muito lá para a Gameleira fotografar, por exemplo. Tem muitas fotos lá que foram eles que fizeram. E os adolescentes, eles são internos Não. do CAPS, ou na verdade eles só têm esse atendimento? Eles têm esse atendimento durante o dia. Né? E aí, por exemplo, cada um tem um programa. Tem uns que vão lá todos os dias, outros só vão 2 vezes na semana, outros só vão 3, porque tem pessoas que vão lá só para fazer informática, por exemplo. Tem informática também, tinha informática. Então, eles vão lá 2 vezes por semana. Né? Então, a gente trabalha também com as outras casas, da assistência social, das pousadas, do pessoal da Liberdade Assistida, da Casa Reviver, que vão lá, por exemplo, só fazer informática. Correto. Né? Então, assim, você tem esse CAPS aqui em Rio Branco, no Maná Julião, e um outro em Cruzeiro do Sul. Que chama CAPS 2, né? Que é para adulto, com transtorno mental decorrentes ou não do uso de drogas. Correto. Né? Só que lá de Cruzeiro do Sul, como ali é o único da região, ele atende assim, os outros municípios, né? Principalmente ali Manso Lima, que é mais próximo, Rodrigues Alves, às vezes vem pessoas também de Taumaturgo, porque lá tem psiquiatra, né? Esses ainda a gente não está trabalhando com essas oficinas, porque a gente ainda está estruturando, mas tem um atendimento médico e psicológico, assistência social. Né, existe alguma outra unidade? Existe o OSMAC. Qual é o funcionamento do OSMAC? Porque o OSMAC, assim, o OSMAC é um hospital que tem tanto internação quanto tem o ambulatório. Então, assim, uma pessoa pode ir lá nunca ter se internado. Né? Os pacientes ambulatórios são os que já se internaram e como não, qualquer pessoa pode ir lá fazer no ambulatório, com médico e psicólogo, seja por depressão, seja por conta do uso de drogas. Né? E lá também é emergência, quer dizer, funciona 24 horas. Se uma pessoa tiver uma crise de madrugada, pode ir lá, porque lá funciona, é o único local que funciona 24 horas aqui para atendimento uma pessoa que está tendo uma crise. Isso é interessante da gente colocar, Sandra, porque também existe uma lenda no imaginário coletivo acreano de que o OSMAC é o hospital dos doidos, o hospital dos loucos. Isso. Né? E isso não, né, de acordo com o que você está colocando, essa não é a realidade. Não é só, quer dizer, do doido esquizofrênico, do doido que está quebrando tudo, do doido que está tirando a roupa, né? Porque nem todo mundo faz isso, né? Mas assim, uma pessoa que também está com uma depressão, uma pessoa que de repente está passando por uma situação muito difícil, que precisa de um psiquiatra, por exemplo, que não está conseguindo dormir, também vai no ambulatório. Não é? Então, assim, não é só um caso para esses casos, entendeu? De crise, que tem que se internar. Você fica com medo, tenho medo de ir lá porque vamos deixar internado, entendeu? Então, assim, não é assim, né? Quando eu trabalhava lá no ambulatório, de internação, eu atendia crianças no ambulatório, crianças com dificuldade na escola de aprendizagem, não é? Então, assim, a gente atende no ambulatório. Agora, muitas pessoas não sabem desse serviço que o hospital oferece. Não sabem, acham que é mais só, tem que ser esquizofrênico, psicótico, tem que estar ouvindo voz, ouvindo coisa para ir. Não, né? Depressão, caso de alcoolismo, né? Também. E nós temos também, isso assim, porque assim, o hospital psiquiátrico, ele não é considerado um serviço da reforma psiquiátrica. A reforma são esses serviços que são o que a gente chama substitutivos à internação. Correto. Né? Os centros de ação psicossociais, os CAPs, né? As residências terapêuticas. Mas essa reforma, ela termina por modificar o modo de trabalhar do hospital. Com certeza, porque assim, o olhar agora já é diferente. A gente já sabe que se um paciente está ficando lá muito tempo, que a família às vezes acabou deixando lá, e, né, se a gente deixar, eles acabam deixando lá, então a gente já vai trabalhando isso com a família, olha, né, faz a orientação com a família, vai na casa, né, visitar. Na hora de internar, eles costumam levar, leva o paciente em casa de alta quando a família não vem buscar, ou quando não pode, ou quando, né? Então tem um carro assim, eles levam, que aí aproveita para conhecer também a casa da pessoa, né? Para fazer as orientações. Sandra, eu tenho um dado aqui, segundo um relatório do Programa Nacional de Avaliação dos Hospitais Psiquiátricos, ele foi feito em 2003 e 2004. Das 234 instituições psiquiátricas do Brasil, só 26 apresentaram condições razoáveis de funcionamento. O que se pode fazer com relação a isso? Inclusive a última avaliação foi em 2004 mesmo. Era anual, né, chama PNAS, que é o Programa Nacional de Avaliação de Serviços Hospitalares. E o que acontece é que, de fato, Diogo, assim, já foi fechado os hospitais psiquiátricos, né, no Brasil. Né? O último, talvez aqui já tenha chegado, porque foi aquela reportagem do Fantástico, foi lá em Paracambi, Rio de Janeiro, né? Foi fechado o hospital psiquiátrico.
fechou o hospital, mas eles abriram CAPs, residências terapêuticas, para colocar essas pessoas. Dentro da reforma psiquiátrica. Dentro da reforma psiquiátrica, quer dizer, abriram esses outros espaços lá. Então, assim, porque eu acredito que muitas pessoas devem se lembrar, principalmente desse caso, que né, o Fantástico é uma coisa que passa muito, né, que as pessoas assistem muito, e que mostrava os maus tratos, pessoas morrendo, que aquilo não era tratamento. Aquilo não era tratamento, aquilo era abandono, aquilo era qualquer coisa menos tratamento. Né? Então, aqui no Acre a gente tem assim eu digo que a gente tem uma vantagem, mesmo tendo um hospital psiquiátrico, porque, aliás, da região norte é o único hospital psiquiátrico. Mas nós temos 65 leitos. E a gente estava falando, esses hospitais aí tem 1.000, tem 500 leitos, 600 leitos, mais de 1.000. O Nordeste, por exemplo, é a região que mais tem hospital psiquiátrico. Né? Então, assim, já foi fechado muitos hospitais psiquiátricos. E não só por conta dessa coisa dos maus-tratos e tal, mas assim, porque a política agora é assim. Quem tem, a partir de... agora eu não esqueci, não sei se é 600 leitos, agora eu realmente esqueci. Tem uma política de ter, assim, anualmente, ter uma diminuição desses leitos. Então, assim, a gestão, né, os secretários, né, e o governo vão criando essas residências terapêuticas, os CAPs, e vão diminuindo os leitos no hospital. Quer dizer, a cada ano vai fechando uma porcentagem. Correto. E o dinheiro que é pago, porque assim, os CAPs, uma coisa também legal falar que é assim, nos CAPs você recebe mensalmente, né, do Ministério uma ajuda pelo que você produz lá. Correto. Na residência terapêutica não, que são as casas. O que acontece? Que foi uma coisa pensada de propósito mesmo. Por quê? Fecha, nós aqui, vamos 6 mulheres que está programado para ir. Então a ideia é que o dinheiro que é gasto com essas 6 mulheres que estão internadas, que a internação é muito mais caro, esse dinheiro iria para a residência terapêutica e não mais para o hospital. Correto. E a ideia também era que esses leitos teriam que ser fechados, mas isso a gente ainda vai ter que trabalhar melhor. Trabalhar melhor, né? Sandra, você há bastante tempo, há quanto tempo você já trabalha nessa área? Gente, eu me formei em 87, em 86 eu já trabalhava. Ou seja, você se formou quando a luta antimanicomial estava começando no Brasil. Nossa, exatamente. Nesse tempo que você já trabalha com esse tema, que você já desenvolve esse trabalho, inclusive dentro da Secretaria de Saúde, quais foram os casos mais marcantes que você teve contato aqui no Acre? Olha, assim, tem coisas que eu vi, né, pessoalmente, mas assim, e tem histórias que me contam, assim, né? Eu acho que lá no Juruá, acho que foi um lugar, assim, que eu soube, assim, de histórias, assim, que eu acho que foi mais, assim, sei lá, desrespeito mesmo, assim, é uma palavra que eu nem consigo dizer qual a palavra direito. Mas, assim, porque quando vinha profissional de lá e vinha para Rio Branco, aí acabava me procurando, às vezes vinha fazer algum curso aqui, aí procurava a gente, né, na coordenação. E aí falou assim, olha, Sandra, lá onde eu moro, lá em Taumaturgo, na época, né, subindo o rio, não sei o quê, tem uma pessoa, o que eu faço? Porque ela trabalha no programa Saúde da Família, enfermeira. O que eu faço? Porque tem uma pessoa lá que a família deixa ela trancada dentro de um quarto, tem uma portinha que ela abre para colocar comida para essa pessoa. Aí eu peguei o máximo que eu tinha de material, primeiro conversei muito com essa profissional, expliquei o que ela podia fazer, né, de orientar essa família, de tentar ver o médico mais próximo que tivesse para levar lá, entendeu? Enfim, isso tem, mas eu nunca vi, né? Agora, assim, aqui no Acre, aqui no hospital, assim, como é um hospital pequeno, assim, a gente não tem, assim, a gente nunca conseguiu... as coisas que acontecem mais num hospital que é muito grande. Eu trabalhei no Rio, na Colônia Joana Moreira, que era um bairro ali, entendeu? Com vários pavilhões, assim, que eram, por exemplo, muito maior, que você não conseguia enxergar. E aqui eu não vi, assim, tantos maus... Eu não vi, assim, com os meus olhos, mas eu sei que às vezes acontece. Mas uma coisa que me marcou, assim, eu era um jovem, na época ele devia ter uns 17 anos, 18, eu tinha atendido, ele estava internado, ele era de Boca do Acre. Eu atendi... Ele estava internado, só que eu atendi no ambulatório, chamei lá para conversar e tal. Conversar não, para atender. Porque parece que estou falando assim, porque a gente não vai para psicólogo para conversar. Conversar, a gente conversa com os amigos, né? Mas, na verdade, o atendimento é uma conversa. O atendimento psicológico, né? Sim. E aí teve no dia seguinte, quando eu cheguei lá, ele tinha sido contido, né? Estava sendo contido, né? Do jeito que tem que ser também, às vezes é preciso, né? Mas assim, com ataduras e tal.
E aí cheguei lá, falei, não, cadê o fulano? Não, tá lá, continua. Mas por quê? Ah, porque estava em crise, então. Quando eu cheguei lá, tinha assim umas pessoas em volta, quer dizer, os funcionários, outros pacientes. Eu falei, não, primeiro assim, vamos se afastando um pouco. Tudo comecei a falar baixinho assim com ele, né, dizendo que, olha, eu sou a Sandra, psicóloga, você lembra de mim e tal? Ele disse, lembro, você sabe onde é que você tá, você não sei o quê. Então, assim, isso foi acalmando ele, depois que não precisou mais ele ficar contido. Então, assim, eu lembro que uma vez uma colega minha me perguntou, logo que eu cheguei aqui no Acre, que é psicóloga também, Sandra, o que um psicólogo faz numa situação de crise? Na época eu disse assim, olha, não tem nada que psicólogo possa fazer, porque é o médico que vai, né, ver a medicação, o enfermeiro vai aplicar uma injeção, normalmente, né, você tem que ser uma medicação injetável. Mas hoje, eu já penso diferente. A gente pode fazer, qualquer profissional pode o seguinte, se ela chegar com alguém da família, não, a família chega desesperada. Uma vez eu atendi uma família que estava se sentindo muito culpada porque estava deixando aquele membro da família dela lá no hospital. Então, eu fui atender a família, enquanto os enfermeiros e o médico atendiam o paciente, fui atender a família, conversar com eles, acalmar, dizer que não era culpa deles e tal. E agora, o que a gente pode fazer também, se você chegar baixinho, conversar com a pessoa está lá e você chega, sabe, calmamente, tranquilamente, falando com ela, é possível que em alguns casos, entendeu? Ela até vai dar um pouco de sossegada e você tem que explicar para ela, olha, você está assim, você vai precisar tomar uma medicação, você não dá, entendeu? Então, assim, dá para fazer, é possível. Na verdade, o que se precisa é respeitar a pessoa acima de qualquer coisa como um ser humano. Um ser humano, e também você tem que gostar, né? Do que está fazendo. Do que está fazendo, porque também senão não funciona nada. Sandra, muito obrigado pela tua participação aqui no Ideias da Aldeia, falando sobre esse tema, aí já que a gente está bem próximo, afinal de contas, dia 18 é o Dia Nacional da Luta Antimanicomial. Obrigadão. Obrigada a vocês mais uma vez. Até a próxima. Obrigado. Muito obrigado também às 22 cidades acreanas que acompanharam esse bate-papo com a psicóloga Sandra Ortiz. Até a próxima, a gente se vê. Eu nunca...